Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Carlos Campani, da Universidade Federal de Pelotas. E num vídeo anterior nós falamos da fórmula de Bhaskara, né? E usamos ela para determinar as raízes do trinômio do segundo grau para fazer a fatoração do trinômio do segundo grau. Na aula de hoje, nós queremos fazer a demonstração, né? A dedução ou demonstração da fórmula de Bhaskara, ok? Bem, para poder fazer essa demonstração, essa dedução, nós precisamos, em primeiro lugar, aprender o que é completação de quadrados, ok? Então, por exemplo, se eu tenho esta equação aqui, né? X ao quadrado mais bx igual a c. Tá? Observem que o lado esquerdo da equação, da igualdade, né? É quase uma coisa do tipo aquele produto notável que a gente viu, a soma, o quadrado da soma, né? Mas no quadrado da soma, quando eu faço o quadrado da soma, resulta em três termos. Um termo em x ao quadrado, um termo em x e um termo independente do x. O que a gente observa aqui, né? Desse lado, eu tenho um termo, eu tenho um termo em x ao quadrado, eu tenho um termo em x, está me faltando o termo independente, tá? Então, se a gente se lembrar do produto notável, né, o termo independente para esses que corresponde a esses dois aqui é b sobre 2 ao quadrado. Por quê? Porque se eu fizer x mais b sobre 2 ao quadrado, isso resulta em x ao quadrado mais bx mais b sobre 2 ao quadrado. Tá? Então, ao somar esse termo aqui, tá? A gente transforma o lado esquerdo da igualdade numa soma, num quadrado da soma, um produto notável. Ok? É óbvio, isso é óbvio, né? Que do outro lado da igualdade, né, para manter a igualdade, se eu somei desse lado da igualdade b sobre 2 ao quadrado, do lado direito eu também tenho que somar o mesmo valor, b sobre 2 ao quadrado, para manter a igualdade. Né? A igualdade funciona como os pratos de uma balança com fiel. Né? Se eu somo o peso aqui igual ao peso do outro lado e a balança estava equilibrada, a balança continua equilibrada, ok? Muito bem. Então, desse lado aqui, nós temos agora um produto notável, podemos aplicar, né, o quadrado da soma, fica x mais b sobre 2 ao quadrado, operamos b sobre 2 ao quadrado, fica b ao quadrado sobre 4, ok? E com isso, nós fizemos a chamada completação de quadrados. A gente transformou esse lado aqui, né, num quadrado, perfeito. Podemos agora tirar a raiz quadrada desse lado, né? O cálculo continuaria para obter as raízes de x, né? Nós poderíamos solucionar aquela equação do segundo grau agora, sem usar a fórmula de Bhaskara, tirando a raiz quadrada e subtraindo do outro lado de b sobre 2. Mas nós vamos dar um exemplo disso, de completação de quadrados, aqui, que eu acho que vai ficar bem mais claro, né? Então, nós temos 4x ao quadrado menos 20x mais 17 igual a zero. Queremos resolver essa equação do segundo grau sem usar a fórmula de Bhaskara, usando completação de quadrados. Muito bem. Como a gente pode fazer isso? Nós podemos fazer isso, então, observando. Nós não temos, para fazer completação de quadrados, a gente tem que ter essa forma canônica. Forma canônica. A gente tem que ter essa forma canônica. Em que o multiplicador, o coeficiente que multiplica o x ao quadrado é 1. Aqui é 4. Então, faz-se necessário começar dividindo toda a equação por 4. Dividindo a equação por 4, aqui fica x ao quadrado, aqui fica menos 20 sobre 4 dá menos 5.
aqui fica mais 17, que dá 17 sobre 4, 0 sobre 4 é 0, né? Bom, e nós temos que ter desse lado só termos em x. Temos que jogar todos os termos independentes que não tem x para o lado direito da igualdade. É o que eu faço agora aqui, né? O 17 sobre 4 está do lado errado, né? Então eu subtraio dos dois lados da igualdade, subtraio 17 sobre 4, aqui se anula, aqui fica menos 17 sobre 4. Resultando em x ao quadrado menos 5x igual a menos 17 sobre 4. Portanto, aqui o B, observem que o B, aqui ó, B, que é o que multiplica o x. Aqui o B ficou menos 5. E o C, que é o termo independente que fica à direita da igualdade, ficou menos 17 quartos. Então a gente pode aplicar agora a completação de quadrados. A gente tem que somar dos dois lados b sobre 2 ao quadrado. Como b é menos 5, tem que somar menos 5 sobre 2 ao quadrado. E é isso que a gente faz. Então fica desse lado x ao quadrado menos 5x mais menos 5 sobre 2 ao quadrado. E desse lado, menos 17 sobre 4, mais menos 5 sobre 2 ao quadrado. Desse lado, nós temos um quadrado perfeito. Podemos aplicar, então, agora o produto notável diferença, o quadrado da diferença, né? Já que aqui está negativo, né? O quadrado da diferença fica, então, mais b sobre 2. B era menos 5, fica menos 5 sobre 2 ao quadrado, né? E desse lado, se vocês operarem direitinho, menos 5 meios ao quadrado, depois subtrair 17 quartos, vai dar 2. Ok? Tiramos a raiz quadrada de ambos os lados. Desse lado, então, se anula, fica x menos 5 sobre 2. E desse lado fica mais menos raiz de 2. Lembrando, se eu tiro raiz quadrada de um número, aliás, se eu tiro qualquer raiz de índice ímpar de um número, eu sempre tenho mais menos, né? Mais menos. Por quê? Porque mais raiz de 2 ao quadrado é 2, mas menos raiz quadrada de 2 também é 2. Então tem duas soluções aí, mais e menos raiz de 2. Muito bem. Então agora falta o quê? Falta simplesmente somar dos dois lados dessa igualdade aqui, somar mais 5 sobre 2, anulando, eliminando esse lado, esse termo, e ficando então x igual a 5 sobre 2 mais menos raiz de 2, que é a solução daquela equação de segundo grau, usando então completação de quadrados. Não solucionamos uma equação de segundo grau sem fazer uso da fórmula de Bhaskara. Vamos usar a técnica da completação de quadrados para demonstrar a fórmula de Bhaskara. Então vamos demonstrar a fórmula de Bhaskara. Então começamos com ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Temos que colocar no formato de completação de quadrados, né? Então o termo independente x tem que ir para a direita da igualdade e o coeficiente que multiplica o x ao quadrado tem que ficar 1. Então é isso que nós fazemos, né? Então o c passa para lá como negativo, né? Ou eu subtraio c dos dois lados da igualdade. Esse a aqui tem que desaparecer, tem que ficar 1. Então, eu divido toda a equação por a. Fica x ao quadrado mais bx sobre a igual a menos c sobre a. E agora, desse lado aqui, né, do lado esquerdo da igualdade, eu tenho que fazer a completação dos quadrados, tá? Observe que na completação dos quadrados, o que multiplica o x, eu faço isso dividido por 2 ao quadrado. O que está multiplicando o x aqui é b sobre 2. Então, eu faço, b sobre a. Eu faço, então, b sobre a dividido por 2 ao quadrado, que dá b sobre 2a ao quadrado. Né? Isso eu somo dos dois lados da equação. Desse lado aqui, então, agora eu obtive um quadrado perfeito. O quadrado da soma. Posso aplicar, então, um produto notável. Isso fica x mais b sobre 2a ao quadrado, né? A aplicação, então, de produto notável, né? Desse lado eu opero o b sobre 2a ao quadrado, fica b ao quadrado sobre 4a ao quadrado.
né? Agora eu faço aqui o denominador comum entre a e 4 ao quadrado é 4a ao quadrado. Então, o numerador, somando então as duas frações, fica menos 4ac mais b ao quadrado. Então, aqui fica ao quadrado, então eu tenho que tirar a raiz quadrada dos dois lados. Para eliminar esse quadrado, fica x mais b sobre 2a, igual a mais menos, atenção, raiz quadrada de b2 menos 4ac sobre 4a. X é igual, então, passa então o b sobre 2a para lá negativo, né? Ou subtrai b sobre 2a dos dois lados da igualdade, né? Fica x igual a menos b sobre 2a, mais menos, raiz quadrada de b2 menos 4ac, e aqui o denominador é raiz quadrada de 4a ao quadrado, que é 2a. Aqui eu tenho subtração, né, de duas frações com o mesmo denominador, eu junto, né? Fica menos b mais menos raiz quadrada de b2 menos 4ac dividido por 2a, tá? E essa então é a fórmula de Bhaskara. Conseguimos então demonstrar, deduzir a fórmula de Bhaskara, né? O central aqui nessa demonstração é a completação de quadrados, né? Estudem bastante completação de quadrados, é uma técnica que vai aparecer muito no estudo de matemática elementar, ok, pessoal? Então tá, um abraço. Tchau!